O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca de um homem que o torna impuro, mas o que sai da sua boca. Isso é que torna o homem impuro. Então, os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: Sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras. Jesus respondeu: Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um guia cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, uma ótima terça-feira. Hoje, dia 4 de agosto de 2020. No Evangelho de hoje, nós percebemos alguns pontos aonde Jesus vem nos apresentar a importância da verdade, da essência, da sinceridade e não a aparência. Pois percebemos na leitura deste Evangelho que os fariseus, os mestres da lei, estariam preocupados com a aparência, com o comportamento e não com a essência, com a parte interior das pessoas. E Jesus, ele não se preocupa com a autoridade, a patente e a posição daqueles que o questionavam. É importante nós percebermos quem se coloca diante de Jesus para questioná-lo. Porque eles, na verdade, eles queriam difamar Jesus por inveja. E este é o comportamento de muitos ainda hoje. Percebamos que quando alguém quer realmente apresentar uma crítica construtiva, nós nos dirigimos às pessoas em um modo privado e questionamos aquilo que não entendemos e que achamos errado. Nessa situação, nós vimos que os mestres da lei expunham Jesus em meio à multidão, a fim de colocar a multidão contra Jesus. Mas Jesus, diante da sabedoria de Deus, vai além. E além daqueles que ouviam os questionamentos dos fariseus, Jesus chama toda a multidão. E ele fala alto e diz: prestai atenção.
Pois o que torna o homem impuro não é o que entra em sua boca, mas aquilo que sai, nos ensinando que aquilo que está em nosso coração é o que realmente pode fazer bem ou mal a outras pessoas. Porque é no coração que nasce e que germina toda ação humana. Jesus diz: não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que dela sai. Em seguida, Jesus dá uma resposta a estes fariseus e mestres da lei que pousavam de santos perfeitos, mas na verdade eram sepulcros caiados, de ossos secos. E Jesus diz: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Jesus diz: meu Pai Celeste, fazendo referência a Deus, pois todos os conheciam como o filho do carpinteiro. Quando Jesus fala que toda árvore que não foi plantada por Deus será arrancada, ele está dizendo que toda e qualquer instituição que não é fundamentada na verdade de Cristo será destruída. E isso nós vemos ainda hoje. Muitas iniciativas que nascem, que são criadas, mas que em determinado tempo, por si, se destrói, porque não são fundamentadas na verdade de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, neste Evangelho de hoje, nós possamos perceber aonde está o apontamento de Jesus. Jesus aponta para uma vida verdadeira e não uma vida de aparência. Porque é fácil lavar as mãos para comer, mas é difícil dobrar o orgulho, a vaidade e os prazeres diante de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma ótima terça-feira e que o Senhor te abençoe.